Olá, queridos amigos, queridas amigas, bem-vindos, bem-vindas a mais um estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura, por Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Hoje vamos estudar o capítulo 7, o posto central de atendimento. Estamos aqui ao lado dos nossos queridos Lincoln Barros de Souza, Jussara Cornegold, a esposa, para mais um dia de estudo. Vamos começar com nossas orações, elevando nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo a proteção, pedindo o auxílio para que todos possamos, unidos, aprender, internalizar e, mais importante, colocar no dia a dia todos os ensinamentos que vamos receber. Agradecemos a nossa mentora, Sueli Caldas Schubert, que iniciou esse trabalho e que nos acompanha. A Divaldo Franco, ao Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que nos proporcionam essa oportunidade de nos aprofundar no conhecimento do mundo espiritual, andando nossas vibrações de amor, fraternidade, aos nossos irmãos gaúchos que ainda passam pelas dificuldades, com a luta para a recuperação, que todos possam ter fé, coragem, resignação, para que possam superar os obstáculos e voltarem à normalidade da vida o mais rápido possível. Agradecidos ao Mestre Jesus por outra oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, pedimos permissão para começar os nossos trabalhos. Então, hoje, quem vai fazer o resumo vai ser a nossa querida Jussara. É com você, Ju. Olá, queridos amigos, amigas, também cumprimentar a todos que estão nos acompanhando pela Mansão, TV Mansão do Caminho, né? E aqueles que estão por detrás dos bastidores, né? Fazendo possível com que essa nossa programação seja transmitida. Então, para o nosso resumo de hoje, né? Como o João falou, do livro Fronteiras da Loucura, capítulo 7, dando continuidade ao nosso estudo da semana passada, Manuel Filomeno de Miranda, ele começa a circular, a andar pelo posto central, ele ia prestando atenção em todo aquele trabalho, né, aquela equipe dos socorristas que estavam realizando, né? Mas uma das coisas que chamou a atenção foi justamente que ele foi informado que antes que este posto central, né, fosse estabelecido, a primeira coisa que eles fizeram, as primeiras providências foram em relação à defesa. E essas providências foram feitas pelos engenheiros da esfera espiritual, né? Por quê? Porque esse trabalho não poderia sofrer danos, sofrer assim aquela invasão dos espíritos perniciosos que vão sempre estar se opondo a qualquer manifestação do bem, né? E uma coisa que ele comenta também é que não existe improvisação nas tarefas relacionadas ao plano superior da vida, que tudo é estabelecido através de planos, de diretrizes cuidadosas, e principalmente quando se fala, né, nessas questões de estar ainda trabalhando em planos mais desafiadores, por assim dizer. Então, ele explica, né, nesse capítulo que esses engenheiros, né, do plano espiritual, todos eles responsáveis pela manutenção e pela defesa
defesa, do posto de atendimento, eles se utilizavam de substâncias ectoplásmicas que eram né, retiradas por pessoas que estavam nas cercanias, na natureza, para que esse conjunto, né, todo pudesse ficar bem protegido com essas muralhas de defesas para que nada viesse comprometer o trabalho. E que eram muitos os voluntários, né, que, munidos de recursos magnéticos, eles ficavam lá também em vigília, né, nas portas de acesso. Nos fala que haviam 2 portas de acesso para que pudessem ali fazer também a triagem e não deixar com que aqueles que estivessem com más intenções pudessem penetrar. Nisso ele nos explica, né, Manuel Filomeno de Miranda, que tinham amplos barracões, né, também com todos os equipamentos que fosse necessário para atender aqueles que iriam ser recolhidos, colocados em camas que ficavam, neste caso, nesses barracões, em filas duplas, recebendo, então, esses desencarnados e enfermos, e mais particularmente, né, como nos tem colocado o Manuel Filomeno de Miranda, nessa situação daqueles que tinham sido transferidos até, né, é assim que ele diz, para o plano espiritual, em consequência das inconsequências que praticaram durante os dias de carnaval. E nos falava que desde o sábado, então, já havia aumentado muito o trabalho devido a homicídios, suicídios, paradas cardíacas por causa de excesso de movimentação, exaustão de força, desencarnações por abuso de droga e um sem número de outros motivos que podiam também levar a essa mesma conclusão do término da vida. Mas ele dizia também que não só nesse capítulo, que não somente os desencarnados, né, estavam lá recebendo auxílio, mas também alguns encarnados que entraram em um transe demorado e que, antes de conseguirem retornar aos corpos, também eram recebidos lá para poderem se recuperar e para orientação. Então, é nesse momento que Manuel Filomeno de Miranda reflexiona sobre o amor, a sabedoria de Deus e principalmente a misericórdia, né? Em todas aquelas ações que ele estava ali testemunhando, né, em favor daqueles que tinham a necessidade e que nós vemos, né, na realidade, justamente por causa da leviandade do comportamento dessas pessoas. Eles haviam encontrado a morte súbita e mesmo assim se trabalhava para que eles pudessem sentir paz e equilíbrio. Aí ele comenta, né, nesse capítulo, que várias vezes podia se ouvir um alarme, né, que justamente anunciava, né, quando existia assim, qualquer tipo de ataque, para prevenir essas invasões, nessas intromissões. E ele diz que, num certo momento, ele percebeu, já perto da entrada, além da barreira defensiva, né, uma volumosa massa escura, onde ele via entidades levianas e vingadoras que vinham ameaçar os vigilantes, tentavam agredi-los e tentavam ultrapassar essa área de defesa, né? E aí nos comenta, né, que essas entidades levianas e vingadores muitas vezes traziam, né, eles traziam com eles
espíritos também que apresentavam grandes padecimentos, mas também blasfemavam, zombavam, agrediam verbalmente todos aqueles trabalhadores diligentes, né? Então, às vezes, ele conta, né, de uma mulher que falava: venha socorrer essa pobre infeliz que chora entre nós, né? Aí eles mostravam outros: acudam nessa nossa desesperação, cadê a caridade, né? Nós seremos tão odientos a ponto de não recebermos compaixão, né? Também somos mortos, esquecidos de Deus e dos seus ministros, cadê a piedade, né? E Manuel Filomeno de Miranda vai ficando muito impressionado com todos aqueles pedidos, né? E se sentindo tocado, mas ele percebe que os atendentes de vigilância seguem no seu trabalho, né? Não transparecendo nenhum tipo de sensibilização ou até compaixão momentânea, né? E é quando o irmão Genésio chega e explica para Manuel Filomeno de Miranda: esses são grupos de desordeiros desencarnados muito perigosos, e alguns deles são técnicos nesses processos de chacota, de ironia, porque eles querem insuflar o desequilíbrio para, né, justamente prejudicar toda uma sintonia mental do trabalho, né? E ele diz, né, que toda acidez que é resultante do sarcasmo é sinal permanente de inferioridade, né? E ele vai, o irmão Genésio continua explicando que esse é um comportamento muito comum que nós encontramos mesmo na Terra, que entre aqueles que são maus competidores, que começam a desculpar, a dar a desculpa de que eles não são mais bem-sucedidos porque não tiveram recursos para isso, e que as outras pessoas tiveram mais possibilidades, mas, né, ele diz que, infelizmente, nesse campo de ação do atendimento espiritual, muitos desses companheiros, né, que são os infelizes, né, eles acabam se colocando numa atitude de revolta, né, após esse fracasso pessoal, né, e acabam demonstrando tudo isso com o cinismo e com a rebeldia, né? E são, assim, muito insistentes no sentido de até começar a trabalhar, quando retornam ao plano espiritual, de uma forma onde eles psiquicamente eles entram num processo, né, provocam um processo de vampirização com aqueles que lhes são afins, né? Então, Manuel Filomeno diz, né, que ele percebia aquelas entidades de aspecto horrendo, né, que ele dizia, e Genésio explicava para ele: esses são os espíritos profundamente sofredores, né, que eles, alguns deles traziam, né, por exemplo, como no caso dessa mulher que falamos acima, que acabaram sendo presas desses outros espíritos, porque se deixaram influenciar por eles quando estavam no campo da matéria, e acabavam que eles também se comportavam de forma indigna, prejudicando a muitas pessoas, né? Para que pudesse manipular tudo a favor do seu próprio interesse para atender às suas paixões inferiores. E quando retornam ao plano espiritual, aí encontram com aqueles com quem eles se afinizaram, né? E então nos fala, né, que a morte, né, que a todos desvela, né, trouxe essas pessoas e acabaram sendo submetidas a essas mentes mais impiedosas ainda do que elas mesmas tinham sido. Então, fala, né, o irmão Genésio: sofrem o que fizeram sofrer. Mas aí Manuel Filomeno de Miranda fica muito intrigado. Aí ele vem com aquela pergunta, né? Mas o auxílio divino não os alcança, né? A misericórdia. Aí irmão Genésio diz: obviamente que sim, não tem ninguém que vai se encontrar em desamparo. Mas até para receberem o socorro, eles têm que se predispor a isso. Por enquanto, eles estão na dor,
mas por causa da revolta, e não porque eles tiveram um arrependimento honesto, por causa do desespero e não porque eles realmente aceitavam e compreendiam que tudo aquilo que passava com eles era resultado do que eles fizeram. Então, nos fala o irmão Genésio, ainda que logo que eles realmente tiverem esse desejo verdadeiro, né, de reparar, de ser feliz, de mudar assim a sua faixa vibratória, eles vão ser cada vez mais resgatados, né, pela bondade divina que nunca está ausente nem distante de ninguém. Assim continuavam os trabalhos, assim seguiam as sirenes que mostravam essas tentativas de assalto, né, de trazer o desassossego àquela instituição, os espíritos continuavam a fazer aqueles ruídos, mas neste momento é quando eles são convidados, tanto Manuel Filomeno de Miranda quanto o irmão Genésio e outros que trabalhavam lá, para seguirem para um alojamento em que estava o doutor Bezerra de Menezes. Então, esse é o resumo que nós tínhamos do capítulo 7 para hoje. Obrigado, Ju. Excelente resumo. Deu para dar uma boa ideia do capítulo que temos. Então, agora nós vamos começar no aprofundamento, falando primeiro do título, o posto central de atendimento, que nada mais é do que um posto de socorro, como a gente vê em várias obras, inclusive de André Luiz, espalhadas pelos livros da Vida no Mundo Espiritual, onde vamos encontrar praticamente em cada um dos livros, André Luiz passando por algum desses postos de socorro, que são formados por pequenos grupos de espíritos, normalmente são ligados a uma colônia espiritual, situada em planos mais elevados, de onde recebem instruções, orientações, recebem também os trabalhadores que trabalham como voluntários, como a gente viu aí nas tarefas de dedicação, de sacrifício e de amor ao próximo. Eles são uma espécie de campus avançado de uma colônia espiritual, como se fosse uma sala de espera, um hospital para as almas doentes, onde a experiência punitiva é aplicada para trazer o doente de volta para a saúde e a felicidade. O Manuel Filomeno de Miranda nos fala que as palavras que ele define as edificações e as outras formas terrestres, não temos termos compatíveis que expressem a realidade do mundo espiritual. Então ele acaba passando o pensamento dele por semelhança de imagens. Esse posto central, ele fica na praça, toma toda a praça central, e aí vem o primeiro ponto que é importante relembrarmos. O mundo espiritual se sobrepõe ao mundo físico, não como a maioria das pessoas imagina, como se fossem em camadas uma acima da outra. Mas, na verdade, estamos todos interligados no mesmo espaço, o espaço físico e o espaço espiritual. Por isso, os espíritos, a gente vê descrições dos espíritos circulando pelo mundo físico, e que, obviamente, nós não vemos, com exceção dos médiums que têm a capacidade de ver espíritos e o mundo espiritual. Então, quando ele descreve a localização do posto central, o posto central fica exatamente onde está o centro da folia do carnaval e onde eles vão ter acesso aos casos em que eles vão ter que ajudar. Obviamente, esses postos de socorro, como é muito bem descrito por André Luiz, nos livros dele, necessitam todos de defesa. Existe no livro Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz nos fala da Casa Transitória Fabiano de Cristo, que é um posto móvel que se desloca pelo mundo espiritual, pelas
pelo umbral para resgatar espíritos preparados para receber o auxílio, que logo que eles chegam à casa Fabiano, a casa transitória Fabiano de Cristo, o posto é atacado. É atacado por espíritos, exatamente como o Manuel Filomeno de Miranda escreve aqui, espíritos perniciosos e opositores sistemáticos. E a casa transitória é defendida com raios, com luzes, e acabam os espíritos se afastando. A gente reflete na possibilidade dos espíritos se transitarem por lugares e atravessarem obstáculos físicos, mas os espíritos menos evoluídos, eles não têm um entendimento dessa mobilidade, e essas defesas colocadas nesses postos de socorro, em volta dessas verdadeiras muralhas ou muros, previnem a invasão desses espíritos, e também os voluntários que trabalham na defesa desses postos de socorro. Agora, Manuel Filomeno de Miranda nos fala logo depois da construção desse posto central de atendimento, e nos diz que não há imprevisto nas tarefas superiores, tudo é planejado com antecedência, e que se utiliza a substância ectoplásmica das pessoas nas cercanias e da natureza para construir o conjunto e as muralhas. A gente indo a Gênesis, na codificação, no capítulo 15, no item 14, Kardec nos explica como é feito esse trabalho. Ele nos diz que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Isso é muito importante a gente lembrar. O mundo espiritual existe de acordo com o pensamento e a vontade dos espíritos que habitam as determinadas regiões. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Eles imprimem aqueles fluidos, tal qual direção, aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma e uma coloração determinada, e mudam as propriedades como um químico muda os gases de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual que Allan Kardec nos traz, e que depois é desenvolvido por seus seguidores, como Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 35, que ele nos fala que o espírito, pelo poder da sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço, combina-os e os dispõe a seu gosto, dá cores, formas que convêm ao seu fim. E é por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda comparação e toda análise. Continuando, de novo, na construção desses postos de socorro, para a gente entender melhor como funciona essa construção, a Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, no capítulo 1, nos fala que se reúne, por exemplo, uma falange de espíritos evoluídos que resolvem criar uma comunidade social no espaço, destinada ou a acelerar seus trabalhos, ou para iniciativas em prol do progresso, ou do bem comum. Esses espíritos são espiritualmente homogêneos, dotados de elevadas capacidades morais, intelectuais e artística, além, obviamente, de serem técnicos no assunto. Seus pensamentos vibram uníssonos, do que resultam irradiações e movimentações poderosas, coordenadoras, intensas até ao deslumbramento e ao incompreensível para nós outros, os mortais inferiores. É muito interessante como a gente vai encontrando em obras diferentes. A Ivone do Amaral Pereira,
em desdobramento, visitou várias dessas colônias e nos traz descrições bastante importantes dessas colônias espirituais. E ela também nos traz, nesse livro, no capítulo, no último capítulo, um fato muito curioso. Num livro de Ernesto Bozano, A Crise da Morte, ela nos traz uma comunicação de Rodolfo Valentino. Para os que não conhecem Rodolfo Valentino, foi um dos primeiras grandes estrelas do cinema, ainda no cinema mudo, desencarnou muito cedo, em 1926, e logo depois ele dá uma comunicação para sua esposa Natasha Rambova, através do médium americano George Benjamin Wenner. E ele descreve o que ele encontrou. Ele fala: eu, por minha parte, imaginava tratar-se o mundo espiritual de criações formadas de uma matéria vaporosa. Elas, porém, são, ao contrário, mais sólidas e revestidas de cores mais vivas do que são os objetos sólidos e coloridos do meio terrestre. As habitações são construídas por espíritos que se especializaram em modelar, pela força do pensamento, essa matéria espiritual. Então, nós vemos aí que, quando a gente sai da literatura espírita, também a gente encontra descrições do mundo espiritual. A gente tem descrições por Swedenborg, muito antes de Kardec. A gente tem descrições por Arthur Conan Doyle, no livro A História do Espiritualismo. O reverendo Owen, em 1920, que escreveu uma obra do Reino de Castrel, também descrevendo essas colônias espirituais. Ou seja, quando o Espiritismo, sem dúvida, nos traz tudo isso com uma profundidade muito maior e com um detalhamento muito maior. Mas a noção de colônias espirituais está espalhada por todas a literatura espiritualista que nós encontramos pelo mundo. Manuel Filomeno de Miranda continua nos dizendo dos voluntários que trabalham nesses postos de socorro. Quem são esses voluntários? São espíritos ainda em processo evolutivo, dispostos a se dedicar ao trabalho, ainda precisando evoluir, como a gente vê na descrição de André Luiz, do nosso lar. Existem muitos espíritos lá que querem fazer o bem, mas ainda não têm a capacidade completa de se dedicar ao bem sem hesitação. Então, esses voluntários acabam sendo espíritos que terminam entrando nessas colônias espirituais, sendo resgatados do umbral e de outras zonas inferiores, recebem tratamento nessas colônias espirituais e se tornam voluntários, trabalhadores com funções diferentes de acordo com as necessidades. E nesse posto aí que a Manuel Filomeno de Miranda nos fala do posto central, eles fazem o papel de vigília nos portões de acesso, nesses 2 portões que tem, fazendo proteção e resistência pacífica contra o mal. Resistência pacífica contra o mal é muito importante. Esses voluntários aprendem a não agredir, a não tratar mal, a respeitar esses espíritos sofredores, que no fim todos são, que tentam atacá-los e vencê-los com a calma, com a força moral e com a paciência. Assim é o trabalho deles. O posto se parece com tendas revestidas de lona. Quando a gente pensa no que vemos aqui no plano físico, quando a gente tem postos avançados de exploradores científicos, por exemplo, que constroem esses postos
com barracas de lona, protegendo das intempéries, a gente sabe que o mundo físico é uma cópia mal feita do mundo espiritual. Então, obviamente, o mundo espiritual, quando Manuel Filomeno de Miranda nos descreve dos amplos barracões, tendas revestidas de lona, camas colocadas em filas duplas, onde recebem os desencarnados enfermos, a gente pode imaginar, até quando a gente vê filmes de guerra, os postos de socorro na guerra, que são esses barracões, com essas com camas colocadas para os médicos e as enfermeiros atenderem os feridos, o conceito é exatamente o mesmo. Obviamente, com acontecendo o carnaval, as ocorrências se tornam mais volumosas. As vítimas chegam numa frequência muito maior. E aí, o atendimento feito nestes postos de socorro é como se fosse uma sala de emergência de um hospital, onde chegam os feridos e são tratados com uma triagem, encaminhados para um tratamento mais profundo. Também esses postos de socorro no mundo espiritual recebem essas vítimas de si próprios ou dos outros e fazem o que eles chamam de primeiro socorro, às vezes colocando eles para dormir, colocando eles para descansar, e então são levados, encaminhados pelos espíritos protetores para outros lugares no mundo espiritual, porque, como ele mesmo, Manuel Filomeno de Miranda, nos diz, este posto de atendimento é um posto temporário. Quando o carnaval acaba, o posto é desmontado e levado para outro ponto de necessidade. Manuel Filomeno de Miranda nos diz depois que esse centro era de um trabalho feérico, em comunicação constante com a colônia a que era ligado. Que o centro de comunicações registrava os apelos dos encarnados e dos desencarnados e tomava decisões, encaminhando, então, assistentes para cada tipo de necessidade. Os trabalhadores desses postos de socorro sabem exatamente o que precisam fazer. Não tem, os aprendizes assistem ao trabalho, como André Luiz muitas vezes descreve nas suas jornadas, e Manuel Filomeno de Miranda nos seus livros. Eles estão lá para auxiliar na medida do possível, mas na maioria das vezes para aprender e não atrapalhar. Porque existem os trabalhadores que se encarregam do auxílio, que conhecem bem como funciona o trabalho e da necessidade de cada um. E aí é muito interessante que ele nos fala depois dos encarnados que transitavam por aqueles sítios. De novo, o plano são dimensões diferentes no mesmo local. Então, os encarnados passam pelo posto de socorro sem saber que existe ali um posto de socorro. A encarnação cria como se fosse um véu da carne, uma barreira, um impedimento à percepção do que acontece no mundo espiritual. É interessante porque Ivone do Amaral Pereira, ainda no livro Devassando o Invisível, no capítulo 1, ela nos fala de um depoimento que seu pai, logo depois de desencarnar, deu através de um médium, em 1935, em que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz: a morte é tão simples, tão pouco diferente da vida, que opera essa confusão. Em geral, se espera encontrar, depois da morte, coisas fantásticas, imaginárias, impossíveis e pouco lógicas. Ao passo que, na verdade, o além-túmulo nada mais é que a continuação da vida que deixamos. Ou seja, muitos desses espíritos
que estão lá encarnados e acontece alguma coisa, como a gente viu aí anteriormente, por desencarnação, por abuso de drogas, paradas cardíacas, homicídios, suicídios, vítimas de si mesmo, acabam transitando para o mundo espiritual sem perceber que voltaram ao mundo espiritual. E aí é isso, essa é a descrição do pai de Ivone Pereira sobre a passagem dele para o mundo espiritual. Ele diz depois que demorou para ele entender que ele estava de volta no mundo espiritual, que ele, quando ele levantou, ele sentou na sua poltrona, pegou o jornal, pegou um cigarro para fumar, e tudo isso no mundo espiritual. E ele já tinha feito a transição. E ele só começou a realizar que ele tinha feito a transição quando ele começa a perceber que eles têm menos dores, menos sofrimento físico do que eventualmente teria causado a morte do seu corpo físico. Então, é muito interessante também essa passagem do pai dela. E, finalmente, quando falamos dos veículos de transporte, sabemos que os espíritos, para serem transportados de um local para outro, podem ser transportados por espíritos através da levitação ou utilizando os veículos de acordo com o que for mais apropriado. Às vezes, em lugares de densidade muito densa, a movimentação por levitação, mesmo para espíritos mais evoluídos, fica muito difícil. Então, eles preferem usar meios de transportes, que a gente vê descrições no Nosso Lar, nos livros de André Luiz e até nos livros de Manuel Filomeno de Miranda. A gente estudou no livro Transição Planetária alguns exemplos de transportes. E o ataque das entidades levianas e vingadoras, tentando penetrar a barreira defensiva, o que nós podemos concluir é que esses espíritos apenas transferem para outro lado sentimentos que possuem deste lado de cá. O ódio, a falta de entendimento. No fundo, são todos espíritos sofredores, são todos espíritos em dor profunda, buscando extravasar através do ataque a tudo que está em volta deles, a frustração interna, a dor interna, a dificuldade que tem de lidar com a própria inferioridade. Então, esse seria o nosso aprofundamento inicial. Convidamos agora o nosso querido Lincoln para continuar o trabalho daqui. Lincoln, é com você. Obrigado, João, pela exposição sobre este posto central de atendimento, uma edificação no plano espiritual, assim como também vamos agradecer a Jussara pelo resumo que fez do capítulo, situando-nos exatamente nos aspectos centrais das ocorrências que apresenta Manuel Filomeno de Miranda. Sempre nos surpreende, naturalmente, as observações que esse espírito tem feito em paralelo aos fatos que envolvem pessoas encarnadas ou desencarnadas, onde ele vai colocando observações que nos chamam a atenção sobre vários aspectos. E é isso que nós pretendemos fazer também nesse momento. Desde aquela observação que foi feita pela Jussara, no sentido de que observou-se ali a chegada de uma massa escura e volumosa, vejam, de entidades levianas e vingadoras que estavam tentando atacar aquela unidade de trabalho dos espíritos, né, que aqui foi denominado Posto Central de Atendimento. Então, verificamos que em todos os níveis da nossa relação deste planeta ainda atrasado, de expiação e de provas, seja no campo dos encarnados quanto no campo dos desencarnados,
teremos sempre aqueles grupos de espíritos interessados em prejudicar, digamos, o trabalho do bem que se realiza, porque ainda mergulhados na sua própria inferioridade ou na sua própria infelicidade, tentando atrair para si os elementos que estejam acima deles. E chamou a atenção, então, que neste grupo, ou nessa massa escura, nós tínhamos ali grupo de líderes que traziam aquela massa humana de espíritos desencarnados e os espíritos subjugados por estes, de alguma maneira conduzidos ali, como se descreve de início. E tentam, de alguma maneira, atacar aquela unidade de trabalho. E me chamou a atenção também um destaque que o João fez aqui sobre aquela construção, aquela edificação que servia tanto para a proteção quanto para a resistência pacífica contra o mal. Vejamos aqui que a misericórdia divina atua sempre em favor das nossas necessidades, sem julgamentos, sem ataques, mas sempre colocando o amor como a excelência de solução para as questões todas que nós enfrentamos. Então, o Manuel Filomeno de Miranda passa, nessa segunda parte agora do livro, desse capítulo, a comentar um pouco sobre quem são esses espíritos que ali estão tentando atacar o posto. O irmão Genésio, naturalmente, vai explicando a Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz tratar-se, como já foi referenciado também pela Jussara, de um grupo de desordeiros desencarnados. Aliás, muito perigosos eles fazem. E a forma como eles chegaram abordando os sentinelas do posto, pedindo socorro, de alguma forma, rogando caridade, a piedade em relação à sua situação, mas numa maneira de articular o envolvimento desses vigilantes em alguma sintonia mental que pudesse sensibilizá-los para quebrar essa resistência ou a segurança daquela unidade. Ou seja, espíritos muito inteligentes ali fazendo esse tipo de articulação de uma forma irônica, naturalmente, tentando insuflar algum tipo de desequilíbrio àqueles que estavam protegendo o posto. Isso nós observamos também entre nós, aqui nas relações nossas entre encarnados, às vezes pessoas que, diante de um conflito qualquer conosco, atiram as chamadas iscas emocionais para tirar-nos o equilíbrio ou a serenidade em relação à condução do assunto em conflito, provocando, digamos, tentando provocar de nossa parte reações equivalentes no nível daquele ataque irônico que ele está dirigindo para nós, tentando perturbar o nosso comportamento emocional, para fazer com que nós façamos uma reação condizente com o ataque que ele realizou. Naturalmente, fazendo com que aquele que esteja acima desse nível inferior de agressão baixe até o nível do agressor, para os dois, então, ficarem nessa espécie de duelos. Foi isso que foi tentado aqui por aqueles irmãos desencarnados ao chegarem ao posto. Não resultou, naturalmente, porque eles não se sensibilizaram com isso, e foi caracterizado, inclusive, pelo nosso irmão que estava explicando aí, o irmão Genésio, explicando a Manuel Filomeno, que esses espíritos, eles são muito mais infelizes do que eles realmente pensam, mas talvez não compreendam em profundidade o próprio estado de infelicidade em que vivem, porque estão mergulhados nos tormentos que trazem já como herança do tempo em que eles estavam encarnados. Então, eles são muito mais doentes do que supõem. E Manuel Filomeno fala que, efetivamente, no nosso meio, existem essas realidades de pessoas que, ao enfrentarem os seus fracassos, preferem, ao invés de solucionar de forma mais pacífica e emocionalmente dentro de si mesmo as questões, começa, então, uma revolta contra outras pessoas, atacando outros indivíduos, como se pudéssemos colocar nos outros a culpa pelos nossos fracassos. Então, essa malta de espíritos, eles acabam influenciando muito
aos encarnados, e especialmente, como se fala aqui, em processos de vampirização psíquica, que na tradução aqui, ou na explicação do Espírito Dias da Cruz, por exemplo, naquele livro Instruções Psicofônicas, que foi psicografado por Chico Xavier, ele descreve esse estado de vampirização como um fenômeno de parasitose, onde um espírito se vincula a um encarnado por sintonia de interesses, onde o encarnado se rende a uma sugestão desajustada, inferior, e a partir daí o espírito, nesse processo de vampirização, retira energias do encarnado de alguma forma por processos de vinculação e similaridade. Isso acontece porque somente nós encarnados criamos esta sintonia ou os mecanismos de sintonia com este plano mais infeliz da espiritualidade. E observa também o Manuel Filomeno que esses espíritos apresentavam aspectos horrendos. Nós já conhecemos, já mencionado aqui, inclusive, pelo João, das obras de André Luiz, das possibilidades que os espíritos têm de alterar o seu aspecto, manipulando o perispírito de acordo com o seu processo mental, inclusive chegando ao extremo da licantropia, que é um espírito apresentar-se sob o aspecto de um lobo, por exemplo, né? De um animal feroz. É um processo natural de manipulação dessas energias perispirituais que tomam as formas que desejar. Assim como espíritos mais equilibrados podem apresentar-se a nós no psiquismo nosso, ou através até de processos de materialização, com a forma que eles tinham enquanto estavam encarnados. Mas um aspecto interessante aqui que chamou a atenção também é que aquele grupo que estava sendo ultrajado ali por esses líderes que estavam conduzindo eles, levavam consigo cães para perturbar agressivamente aquela malta que eles estavam conduzindo, para como se fosse uma espécie de maneira de controlar de alguma forma. Esses cães ladravam, né, assustando aquelas pessoas. E aí nós vamos verificar, então, como peculiaridade aqui, uma curiosidade, no Livro dos Espíritos, a questão 598, onde Allan Kardec faz a pergunta aos mentores espirituais: se após a morte conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? E os espíritos respondem que sim, conserva a individualidade, mas quanto à consciência, não, porque a vida inteligente permanece, no caso dos animais, no estado latente, é diferente de nós que já estamos na fase luminal. Então, chamamos a atenção aqui para deixar destacado que os animais têm alma, e esta alma, de alguma forma, ela prossegue após a saída do corpo físico do animal em planos onde são amparados também pelos espíritos e conduzidos aos processos próprios para retorno também a um novo processo de vinculação física. Então, o processo continua nos âmbitos da evolução dos animais, como continua no âmbito da evolução dos seres humanos. Na sequência, o irmão Genésio fala que esses espíritos são profundamente sofredores, porque desde quando eram encarnados, eles já tinham essas vinculações com aqueles grupos de afinidade do mundo espiritual, pela prática que eles tinham na época em relação à sua vida enquanto encarnados. Desde aquele então, eles já eram vítimas deste bando, desse bando de espíritos, né? Porque já tinham uma vinculação com eles. E essas pessoas, quando encarnadas, eram pessoas que tinham status social, que tinham poderes sobre as pessoas, controlavam destinos, como faz aqui a descrição Manuel Filomeno, manipulavam recursos alheios, praticavam falsificações para interesses inconfessáveis, enfim, não observavam os regulamentos das leis, que desprezavam naturalmente, tudo isso para atender aquelas paixões às quais eles estavam vinculados. Menciona Manuel Filomeno ainda que eles triunfaram sobre
os fracassos dos outros. Vejam que interessante o risco que nós assumimos ao tentarmos, de alguma maneira, projetar-nos dentro do contexto social, como diz popularmente, pisando nos outros, porque nós teremos um comprometimento de consciência muito grave a repercutir-se posteriormente, depois da nossa desencarnação. Então, eles triunfaram sobre os fracassos dos outros. Diz Manel que eles sorriram no mar das lágrimas dos a quem defraudavam, campeavam nos lugares de projeção, dilapidando com a sua argúcia as pessoas, levando-as ao desespero e à miséria, sentindo-se inatingidas. Será que isso aí é uma coisa que nós observamos em nossos dias, no tratamento das coisas nossas em nosso país, ou mesmo fora do Brasil? Pessoas que agem de uma maneira tal como se fossem incólumes ao alcance da justiça humana, inclusive, sentindo-se inatingidas por pretensos defensores na área do poder, que podem, de alguma maneira, proteger esses indivíduos contra qualquer tipo de represália ou castigo da lei. Então, vemos aí essas ocorrências que depois se transferem também para os planos da vida espiritual. Então, nós vamos ver na sequência, e é uma literatura riquíssima para a nossa análise, uma referência que fazemos ao livro Céu e Inferno. Busquemos ali um capítulo muito especial que Allan Kardec desenvolve neste livro, que é o capítulo 7º, onde ele fala sobre o Código Penal da Vida Futura. Pode-se dizer que este Código Penal seja, na sua leitura, o melhor manual de alerta a todos nós com relação às consequências do que nós fazemos enquanto estamos encarnados, e ao analisarmos cada um desses itens, são 33 itens que Allan Kardec apresenta ali, ao analisarmos cada um deles, projetarmos de alguma forma aquela referência às nossas atitudes para fazer a nossa vigilância desde já, para não cairmos naquelas penalidades que aconteceriam depois, após o enfrentamento da nossa realidade, retornando ao mundo espiritual. Então, no seu item 28, Allan Kardec comenta que a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparado durante a vida corpórea. Em outras palavras, aquilo que já estávamos mencionando agora há pouco aqui. Então, a morte, que não produz milagres em ninguém, né? O depoimento aí que foi feito pelo pai da nossa querida, né, autora aí, a Ivone Pereira, traduz um pouco isso, né? A morte poderá surpreender muitos, como deve surpreender a quase todos nós, porque ela desvela e nos coloca de uma forma muito clara muitas coisas que nós pretendemos esconder, às vezes de nós mesmos, tentando enganar-nos em relação à realidade espiritual que nós carregamos dentro de nós. Então, a morte vai desvelar isso e vai colocar-nos exatamente no ambiente de submissão a tudo aquilo que nós pensávamos e praticávamos durante a nossa encarnação. Então, aqueles espíritos que ali estavam, naquele sofrimento natural, sugerindo ali uma consternação, inclusive por parte de Manuel Filomeno de Miranda, estavam ali sofrendo exatamente o que fizeram sofrer, como disse o nosso irmão Genésio. É a justiça divina alcançando todos nós, sem as maneiras próprias que muitas vezes nós encontramos na justiça humana. Então, a justiça divina, ela é infalível nos seus mecanismos de alcançar os infratores para corrigi-los ao longo do tempo. E a pergunta que faz depois o Manuel Filomeno ao irmão Genésio é: o auxílio divino não alcança esses espíritos aí com todo esse sofrimento? Né? Já foi colocado, né, muito bem nos comentários aí da Jussara, né? E a resposta não poderia ser outra: ninguém se encontra desamparo. Mas é necessário que a pessoa se predisponha a receber o amparo necessário. E aí nós vamos lá também
no Código Penal da Vida Futura, no item 20, onde Allan Kardec coloca que quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Mencionando, inclusive, que existe ali ao lado daquele irmão um anjo da guarda que vela por ele. Na medida em que essa pessoa, pela sua vontade, tem o desejo de progredir, ele receberá deste anjo da guarda e de outros espíritos benfeitores o socorro necessário para sair daquele estado em que se encontra. Mas, por enquanto, aquela malta de espíritos infelizes ainda tem que expungir as próprias dores, como fala o irmão Genésio, diante da revolta que ainda enfrentam, porque terão que, de alguma maneira, preparar-se para uma nova vida. E aí, nesse Código Penal, é de conhecimento de todos nós, encontramos ali aquelas 3 fases onde a redenção do ser espiritual ou do ser humano pode ser contemplada nas atitudes e nos efeitos daquilo que fez. As fases do arrependimento, da expiação, da reparação, né? O arrependimento que, quanto mais tardio, mais sofrerá o espírito. Quando demorar muito a chegar nesse momento do arrependimento, mais sofrerá. A expiação vai se estabelecer na programação de vida para os sofrimentos físicos, morais, seja na vida atual, ou seja como desencarnado, seja em encarnações futuras. Mas a expiação será realizada no âmbito da nossa realidade íntima para expungir, de alguma forma, os resíduos que ficaram manchando a nossa consciência. Ou seja, nós deveremos colocar luzes nas sombras que ainda carregamos. E, posteriormente a esta fase, vem a reparação. E aí sim, vamos, pelos meios próprios da lei divina, promover a reparação do mal que nós fizemos de alguma forma. Então, irmãos, não existe lacunas na lei divina em relação àquilo que nós fazemos e às consequências próprias. Já aprendemos que nós somos aqueles que semeamos em nossa caminhada e colheremos mais adiante, naturalmente, os frutos daquilo que nós semeamos. É a lei de causa e efeito que os Espíritos tanto mencionam para nós e a lei que nos chama à responsabilidade dos nossos atos, de tal forma que, ao amadurecermos o nosso conhecimento em relação a nós mesmos, à vida em geral, à responsabilidade nossa da relação com o nosso próximo e a busca da sintonia com o divino que está em nós para encontrarmos Deus na sua plenitude e grandeza, orientando as nossas vidas através das suas leis que estão gravadas em nossa consciência, quanto mais nós buscarmos esta sintonia com os planos superiores da vida, mais estaremos protegidos com relação a interferências exteriores que possam tentar desestabilizar-nos em nossa caminhada luminosa. Então, são lições que nos apresenta o querido benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, procurando conscientizar-nos de alguma forma e alertar-nos em nossa caminhada enquanto estamos aqui encarnados. Desta maneira, tendo Jesus como o sol das nossas almas, sigamos esses irmãos que trazem luz ao nosso conhecimento e trazendo alertas para a nossa caminhada, preparando-nos para enfrentarmos melhor os desafios da nossa vida enquanto encarnados, para melhor sermos acolhidos e estarmos mais preparados na nossa desencarnação. A beleza da vida, que aqui já se manifesta, pode prosseguir na grandeza da vida após a nossa desencarnação e nas encarnações futuras. Rogamos apenas, e não apenas, mas no que deve orientar-nos, que Jesus nos sustente nos nossos esforços de crescimento espiritual. Devolvo a palavra aí ao João. Obrigado, Lincoln. Obrigado, Ju, pelo trabalho de hoje. Agradecemos a todos que estão aí nos assistindo, que possamos ter uma semana de paz, de luz, lembrando sempre dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que eles possam continuar a receber as nossas colaborações espirituais, físicas
e o que eles necessitarem. E convidamos a todos a estarem conosco novamente na próxima semana, para então estudarmos e discutirmos o capítulo 8 do livro Nas Fronteiras da Loucura.